Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Eu saudo a todos os evangelhos de todo o Brasil, de todo o mundo, com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangelhos de todo o Brasil, de todo o mundo, eu profetizo em nome de Jesus, amado, que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do evangelho resplandeça sobre vocês, amados, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amados, hoje é dia 22 de dezembro de 2021. Meu nome é Paulo Vieira Alves. Eu sou evangélico há 17 anos. Aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma, lá na Paraíba, na cidade de Campina Grande, na Assembleia de Deus ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Dezembro de 2003 eu vim para o Rio de Janeiro e há 17 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro, como uma nova criatura em Cristo Jesus. E só aqui na Central do Brasil, amado, nesses 17 anos, eu já evangelizei para mais de 1.200.000 almas para o reino de Deus. Porque, amado, eu entendi perfeitamente o propósito de Deus de ter enviado seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação eterna, como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, eu quero trazer uma mensagem que se encontra Eu quero falar um pouco sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Porque, amado, nesses 17 anos de evangelho, eu tenho ouvido muitas pregações, muitos pastores e muitos filmes também falam sobre o arrebatamento da igreja. E nos filmes e os pastores estão sem um pouco de entendimento sobre o arrebatamento da igreja, que eles falam que a igreja não vai passar pela tribulação. E nesses 17 anos de evangelho, eu já li o livro de Apocalipse diversas vezes, e eu tenho entendido e tenho pedido revelação ao Senhor sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre o que vai acontecer com a igreja, e Deus tem me dado confirmação que a igreja vai passar sim pela tribulação, sim, porque, amada, a igreja só vai ser arrebatada depois das bestas de Apocalipse 11, depois da besta de Apocalipse 13 e depois dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4. Dia 19 de novembro eu pedi uma palavra ao Senhor de confirmação se a igreja ia ser arrebatada antes desses 3 eventos. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor, em nome de Jesus eu te peço uma palavra de confirmação se a igreja vai ser arrebatada antes da besta de Apocalipse 11, versículo 7, se vai ser arrebatada antes da besta de Apocalipse 13, e antes dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4. E a resposta de Deus para mim foi: não. O Senhor me deu lá no profeta Isaías, capítulo 33, versículo 19. Saiu 3 respostas não dentro do versículo 19. Então Deus me deu 3 confirmações de não. A igreja não vai ser arrebatada antes desses 3 eventos. Porque, amado, a palavra de Deus diz, está escrito lá em 2 Tessalonicenses, que primeiro vem a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento da igreja. Se você ler lá em Apocalipse 20, versículo 4, está escrito que o apóstolo João viu as almas dos decapitados que foram degolados por não adorar a besta, não recebeu carimbo na sua mão e nem na sua testa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, amado, aqui nessa mensagem você vê porque se os decapitados vão fazer parte da primeira ressurreição, então a igreja só vai ser arrebatada depois dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4.
Também o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, o apóstolo Paulo fala, vou falar um mistério para vocês, que carne e sangue não entra no reino de Deus. Versículo 51, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Mas nem todos morreremos, mas todos serão transformados num abrir e fechar de olhos no toque da 7ª trombeta. Amados, se o arrebatamento, o apóstolo Paulo revela aqui que a igreja vai ser arrebatada no toque da 7ª trombeta. Se a igreja vai ser arrebatada no toque da 7ª trombeta, se o apóstolo Paulo não tivesse falado esse mistério e esse segredo, aí você podia questionar sobre o arrebatamento da igreja. Porque aqui o apóstolo Paulo revela quando vai acontecer o arrebatamento da igreja, no toque da 7ª trombeta. Só, amados, que antes do toque da 7ª trombeta, vem a abertura dos 7 selos, Apocalipse 6, fala sobre a abertura dos 7 selos. Depois da abertura do 7 selo, aí vem o toque das 7 trombetas. Na abertura dos 7 selos, a igreja, os crentes, vão estar todo mundo na terra ainda. Vão estar todo mundo na terra, aqueles que não morreram antes vão estar na terra. Aí depois vem o toque das 7 trombetas. Aí é só você ler o que vai acontecer no toque de cada trombeta, e a igreja não foi arrebatada. Aí vai tocar, o anjo vai tocar a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira, a quarta, a quinta e a 6ª trombeta. E todo mundo vai estar na terra ainda. Os crentes vão estar tudo na terra ainda. A igreja de Jesus vai estar na terra ainda, não foi arrebatada. Aí no toque da 7ª trombeta que vem o arrebatamento. Entendeu? Só, amados, que se você ler lá no profeta Daniel capítulo 7, versículo 25, no profeta Daniel capítulo 7, versículo 25, está escrito aqui, ó. Vou ler aqui, Daniel 11, 35. Aqui diz, no profeta Daniel capítulo 11, versículo 35, está escrito aqui, ó. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Aí versículo 36, ó. Versículo 36. E este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, amados, se você também ler Daniel 12, lá para Daniel 12, versículo 10, também está escrito aqui, ó. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, amado, aqui Jesus vai permitir que aí todos aqueles que vão ser permitidos por Deus, Apocalipse 20, versículo 4, está escrito que o apóstolo João viu as almas daqueles que foram degolados, decapitados por não adorar a besta e não receber o carimbo na sua mão nem na sua testa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Lá em Apocalipse 3, versículo 10, amado, por muitos pastores usam esse versículo aqui para dizer que a igreja não vai passar pela tribulação. Só que eles estão interpretando esse versículo de Apocalipse 3, versículo 10, erradamente. Porque no Apocalipse 3, versículo 10 está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Amado, aqui nesse versículo Jesus não está falando que vai arrebatar a igreja. Aqui nesse versículo Jesus está dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, amado, essa é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, na época de Jesus, do apóstolo João,
era uma igreja que estava de acordo com a vontade de Deus, com as suas vestes limpas, purificadas, embranquecidas. Então, trazendo para os dias de hoje, são todos aqueles crentes que estão de acordo com a vontade do Senhor, que estão com as suas vestes limpas, que estão em santidade, em santificação diante de Deus. Esses crentes vão ser poupados de ser pegos pelas bestas de Apocalipse 11 e Apocalipse 13. Eles vão ser poupados. Não é que eles vão ser arrebatados antes dos decapitados. Eles vão ser vão ser guardados. Eles vão ser ocultados. Aqui diz como guardar essa paciência da minha. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Jesus está dizendo aqui, eu te guardarei da hora da tentação. Quer dizer, Jesus aqui vai apenas ocultar esses crentes, guardar eles de ser pego pelas bestas para ser provado. Porque todos aqueles que vão ser permitidos por Deus para ser provados e purificados e embranquecidos vão ser. Porque, amado, milhões e milhões de pessoas na terra, pastores, todos aqueles crentes que estão afastados dos caminhos do Senhor, todas aquelas pessoas que conheceram o Evangelho, que já esteve no Evangelho, se desviaram dos caminhos do Senhor, todos os pastores que estão aí pregando um Evangelho falso, um Evangelho de bênção e prosperidade, não estão pregando um verdadeiro Evangelho, todos aqueles que estão aí fracos na fé, que estão aí nas igrejas, mas estão de qualquer jeito, todas essas vidas, todas essas pessoas, Jesus vai ainda dar uma última chance para que eles se arrependam, mas que vão passar pela tribulação para se arrepender dos seus maus caminhos e vão ser provados para ser purificados e embranquecidos. Vão ser pegos pelas bestas de Apocalipse 11, versículo 7 e Apocalipse 13. Eles vão ser todos pegos para aceitar a marca da besta ou adorar a sua imagem. Se eles se recusarem, eles vão ser decolados. Aí sim, esses vão ser salvos, porque se recusar a aceitar a marca da besta e adorar a sua imagem. Vai ser a mesma coisa como Sadraque, Meseque e Abednego se recusou a adorar, se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, na Babilônia, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Jesus salvou eles de dentro da fornalha. Jesus não salvou antes deles entrar na fornalha. Então esses crentes vão ser mortos, vão ser degolados, se esses que se recusaram a aceitar a marca da besta e adorar a sua imagem, vão ser degolados, decapitados, mas vão ser salvos. E vão fazer parte da primeira ressurreição. E depois que houver que a besta pegar todos aqueles que vão ser permitidos por Deus para ser purificado e embranquecido, aí sim, aí só vão ficar na terra todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Aí depois vem o arrebatamento da igreja, porque aí não vai ter mais salvação depois do arrebatamento. Aí depois do arrebatamento da igreja não vai haver mais salvação para aqueles que ficarem na terra. Porque os que tinham que ser provados já foram mortos pela besta. E os que ficaram foi aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Para esses já não tem mais salvação. Aí vem um arrebatamento da igreja. Jesus vai tirar aqueles crentes, aqueles que não passaram pela tribulação, que foram poupados de ser pegos pela besta. Eles estavam na tribulação, mas foram poupados de ser pegos pelas bestas para ser provados e embranquecidos. Porque eles não precisavam de ser embranquecidos, porque eles já estavam com as suas vestes brancas e limpas. Então, aí depois que a besta de Apocalipse 11 pegar todos aqueles que vão ser permitidos por Deus para ser provado e embranquecido, e todos aqueles que foram pegos pela besta de Apocalipse 13 para obrigar eles a aceitar a marca da besta e adorar a sua imagem, esses vão ser degolados, e os que forem degolados vão ser salvos e vão fazer parte da primeira ressurreição. Deu, amado? Então, isso aí, porque depois, amado, se você ler também lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 10 e 11,
Deus fala por as almas que estão debaixo do altar, fala, aguardai mais um pouco até que teus irmãos e teus conservos sejam mortos como vocês também foram mortos. Eu vou terminar esse vídeo aqui em nome de Jesus, amém, amados?